Olá, aqui é o professor Álvaro Caldas e neste vídeo a gente vai fazer um resumo sobre o capítulo 2 do livro do Eliseu Martins, que fala sobre terminologia básica, contábil básica em custos. Este capítulo a gente vai tentar mostrar aqui no resumo bem rápido, para mostrar os aspectos principais que você pode destacar do livro, em especial nesse capítulo, ok? Num primeiro momento, a gente precisa destacar a importância sobre falar a mesma língua no manuseio de informações provenientes da contabilidade de custos, uma vez que ela é ramo de uma ciência, eu entendo como ciência contábil, uma ciência social aplicada dentro da administração, para algumas classificações, como no caso da CAPES CNPq. É importante essa familiarização do ambiente operacional por parte do contador ou do acadêmico em contabilidade, em contrapartida com os termos, critérios, sistemas e significados de cada uma das informações contábeis transmitidas por parte desses usuários. Essa operacionalização de uma linguagem, ela é própria das ciências. Ela é importante que seja amplamente aceita pelo mainstream da academia ou entre os contadores, pela importância da melhor compreensão entre os diversos usuários em nossos relatórios, no caso de custos. Então, é importante destacar que a contabilidade existem conceitos, como por exemplo o débito e o crédito, que não partem do senso comum e às vezes até causam uma certa confusão para aqueles que estão iniciando na contabilidade. Essa questão de o lado do ativo saldo devedor e o lado do passivo saldo credor. Então, porque a ciência ela tem um linguajar próprio. Na medicina, por exemplo, tem aqueles termos que quando o médico fala, você não entende logo de cara se você não estudou nessa área, tá? Então, queremos aqui destacar os principais termos utilizados em custos. Aqui está o slide em custos industriais, porque é o item 2.1 do livro do Eliseu, mas a gente vai ver depois que, na verdade, isso serve para qualquer empresa. Bom, então, aqui destacando o primeiro conceito, que ele é muito amplo, tá? E que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Então, quando eu tenho uma aquisição de um produto ou serviço qualquer, que tem que gerar um sacrifício financeiro para a entidade, um desembolso, existe essa relação. Sacrifício, no entanto, representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos. Normalmente esse sacrifício financeiro envolve dinheiro, mas não necessariamente. Exemplos de gastos nós temos a compra da matéria-prima. Então, quando você adquire matéria-prima, você está tendo um gasto. Gastos com mão de obra. Esses gastos com mão de obra, por exemplo, você já relaciona diretamente ao processo produtivo, e nesse caso ele não passa por uma etapa que a gente vai ver que é chamada investimento. Gastos com honorários da diretoria, também, assim como a mão de obra, ele vai ser somente identificado no ato da geração da despesa. Gastos com compra de imobilizado, este sim, ele é ativado, então ele vira um investimento. A gente vai explicar já o que é investimento, para depois ser o desgaste dele ser colocado na produção. Então, só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, ou seja, no momento em que existe
o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. Eu posso comprar um carro através de uma troca de ativos, como por exemplo um terreno, e eu não tive um desembolso de dinheiro, mas eu tive um desembolso financeiro porque houve sacrifício financeiro da entidade através da entrega de um ativo. No caso do carro foi a entrega do terreno. Não estão aqui incluídos todos os sacrifícios que a entidade acaba por arcar, já que não são incluídos aqueles que não implicam a entrega de ativos, como é o caso do custo de oportunidade e os juros sobre o capital próprio. É importante relacionar sempre o gasto implicando ao desembolso, embora sejam conceitos distintos. O desembolso é o sacrifício financeiro, é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Ele pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada e, portanto, defasada ou não do momento do gasto. Então, o desembolso é isso, é o pagamento, não necessariamente com dinheiro. O investimento é um gasto ativado, que vai favorecer futuramente benefícios para a empresa. Então, todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços que são estocados nos ativos da empresa, esses estocados entre aspas, para baixa ou amortização quando da sua venda, de seu consumo, ou de seu desaparecimento, ou de sua desvalorização, elas são especificamente chamadas de investimentos. Pode ser diversas naturezas de períodos de ativação variados. A matéria-prima, por exemplo, ela é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante. A máquina já é um gasto que se transforma no investimento permanente. As ações adquiridas de outras empresas são gastos classificados como investimentos circulantes ou não circulantes, dependendo da intenção que levou a sociedade à aquisição dessas ações. Bom, o custo. O custo ele é um gasto utilizado na elaboração de um bem ou serviço. Então, ele é relativo a um bem ou serviço que foi adquirido ou está sendo contratado, que está sendo utilizado na produção de outros bens e serviços. O custo também é um gasto, só que reconhecido como tal no momento da utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Aí nós temos como exemplo a matéria-prima, que foi um gasto na sua aquisição, imediatamente se transformou em investimento e assim ficou durante o tempo de estocagem. No momento da utilização dessa matéria-prima na fabricação de um bem, surge o custo da matéria-prima como parte integrante do bem elaborado. Este, por sua vez, é de novo um investimento, quer dizer, o bem elaborado, já que fica ativado até a sua venda. Quando ocorre a venda de um bem elaborado, nós vamos ter o conceito de despesa, que é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receita. A comissão de vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente uma despesa. O equipamento usado na produção que fora gasto transformado em investimento e posteriormente considerado parcialmente como custo, torna-se venda no momento do produto, na venda do produto feito, no caso, ele vai ser uma despesa. Aquela conta chamada custo dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas para quem está na contabilidade comercial, como analogia, ela é na verdade uma conta de despesa, porque ali é
o consumo ou o desaparecimento do estoque de um ativo, que é o bem elaborado, para obtenção da receita com a venda desse produto. Então, nós temos a despesa, ela pode ser advinda de um custo ou não. Você pode ter uma situação, por exemplo, já citei a comissão de vendedor, que não era custo antes e que foi um gasto imediatamente ocorrido com a questão da venda do produto. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Então, nesse sentido, é importante destacar que o custo ele é primeiro ativado e somente sai do estoque do produto elaborado com esse custo quando da venda. E quando ocorre a venda, aí você tem uma despesa, tá? A despesa, ela quando gerada, ela vai imediatamente para a demonstração de resultado do exercício, ou seja, ela vai diminuir o patrimônio líquido, e essa observação você vê na DRE. Aí nós temos uma observação que o custo ele é sempre relacionado a uma intenção da empresa de saber que aquele custo vai acontecer. Portanto, ela é voluntária e é um gasto previsível. A despesa também, no modo geral, ela é voluntária e previsível, portanto normal. Nós vamos ter uma situação que, em determinadas situações, embora não sendo voluntária, ou seja, não é da vontade da empresa, não sendo da vontade da empresa, você tem gastos que vão acontecer e são aceitos até uma normalidade, como é o caso, por exemplo, numa construção civil, da perda de tijolos. Você não vai ter todo milheiro comprado de tijolos totalmente aproveitado. Vai ter muita quebra e muita coisa não vai ser aproveitada. Então, quando você tem isso, dentro de uma certa normalidade, você vai ter o conceito ainda dentro do processo produtivo, portanto, um gasto relacionado a custo. Ou seja, você não vai abater nada porque o custo do milheiro já está lá, dos tijolos, já está embutido na elaboração do bem, na casa ou edifício, seja o que for. Só que se houver uma situação que, além de ser involuntária, ela é uma situação anormal, ou seja, passou do ponto e isso envolve análise de desempenho, aí você tem o conceito de perda. A perda é uma situação em que um bem ou um serviço ele foi consumido de forma anormal e involuntária. A perda não se confunde com despesa, muito menos com custo, exatamente por sua característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com a intenção de obtenção de receita, tá? E aqui nós temos, por exemplo, incêndios, problemas de obsolência de estoque. Nós vamos ter aqui o caso de alagamento, que possa ter algum dano. Então, são itens que vão diretamente à conta do resultado, assim como a despesa, mas não representam sacrifícios normais ou derivados de forma voluntária das atividades destinadas à obtenção da receita. É muito comum o uso da expressão perdas de material na produção de inúmeros bens ou serviços, palavra aqui do Eliseu. Entretanto, quase a totalidade dessas perdas é na realidade um custo, se assim
entendido que esses valores sacrificados de maneira no processo produtivo seja normal, fazendo parte de um sacrifício já conhecido, até por antecipação para a obtenção do produto ou serviço e da receita almejada. O gasto com mão de obra durante um período de greve, por exemplo, é uma perda, porque não se espera que aconteça uma greve, não um custo de produção. O material deteriorado por defeito anormal e raro de um equipamento provoca uma perda e não um custo. Não haveria mesmo lógica em apropriar-se, palavras do Eliseu, como custo dessas anormalidades e, portanto, acaba por ativar um valor dessa natureza. Cabe aqui ressaltar que inúmeras perdas de pequeníssimo valor são, na prática, comumente consideradas dentro dos custos ou das despesas, sem sua separação. A gente vai ver o princípio da materialidade. Isso é permitido devido à irrelevância do valor envolvido. Bom, então nós temos, portanto, aqui os principais aspectos da terminologia em custos. Essa terminologia ela pode ser aplicada a entidades não industriais. Então, na nova visão da contabilidade de custos, né, que não é mais com alguns livros que talvez você ainda encontre, muito antigos de contabilidade industrial, ela não fixa só na questão industrial. É lógico que esses livros eles se preocupavam em certos aspectos da atividade industrial que são bem complexos, mas isso pode ser utilizado sem nenhum problema com terminologia idêntica em entidades não industriais, como por exemplo em projetos com produtos ou serviços, né, empresas bancárias, enfim. Portanto, a gente tem aqui um rápido resumo que é sobre o custo e despesas não são sinônimos, tem sentido próprio, assim como os conceitos de investimento, gasto, que é bem generalizado, e perda. Vocês podem dizer que todo custo, despesa, investimento e perda são gastos, certo? A utilização de uma terminologia homogênea ela vai simplificar o entendimento e a comunicação. Então temos os custos de produção, esse termo até pode parecer redundante na contabilidade aqui brasileira, mas numa contabilidade mais internacional você vai ver custos de não produção. No Brasil a gente usa o conceito de despesas de administração, despesas de vendas, despesas financeiras, a gente faz esse destaque dessa forma. Ok? Aqui a bibliografia, então aqui é uma dica para vocês, o Eliseu Martins é o livro base que a gente utilizou. Você também pode encontrar alguns conceitos também no curso de contabilidade de custo do Leone. Tem um livro mais atual do Leone, salvo engano, com o filho dele, tá? Que é basicamente esse mesmo tema, só que com enfoque também no custeio ABC. O Viceconte e o Neves, eles fizeram uma sintetização, ao meu ver, do livro do Eliseu Martins, quando ele faz um enfoque direto e objetivo. Também um livro que vocês possam adquirir. Então, pessoal, é isso sobre esse vídeo. Queria fazer 10 minutos, acabei me extrapolando. Então, está aqui em 20 já, né? 19, aliás. Bom, então é isso. Aqui serve como um resumo para que vocês possam ter uma visão geral do segundo capítulo do Eliseu Martins. Ok? Então, até mais. Forte abraço.